Eis que o Trump atendeu a esse pleito antigo que a gente tinha e nomeou uma pessoa especificamente para essa função. E a luta da administração Trump pela liberdade de expressão, pelo fim da pauta woke, ela é ampla. O Trump adotou várias ações globais no sentido do restabelecimento dessas liberdades, inclusive cassações de vistos de muitos diplomatas no mundo inteiro, com pressão direta na Europa e em países como o Brasil. Sim, a gente sabe, a gente já falou sobre a Magnitsky, que era o gol de placa inimaginável, durou só 6 meses e caiu, mas todas as outras sanções do governo americano em relação às autoridades do Brasil continuam valendo. Não é coincidência o fato dos perfis, com exceção daquela história esquisita da censura à revista Timeline, que ninguém sabe ao certo o que aconteceu. A gente está quase um ano sem censura no Brasil. Quase um ano que eu não tenho que criar novos perfis. Até fevereiro do ano passado eu estava criando o Real P. Figueiredo 08 nas redes sociais, porque os demais eram derrubados a qualquer momento. E muitas vezes as pessoas pensam que a relação do Trump com o Lula está maravilhosa, porque o Trump falou que se dá bem com ele, mas uma coisa é o que o Trump fala, a outra é a política externa americana que ele determina. E eu posso afirmar, já venho afirmando aqui, não é de ouvido, não é de qualquer lugar, que a política externa americana em relação ao Brasil não é essa que a imprensa brasileira pinta. Na semana passada eu estava com o deputado Eduardo Bolsonaro, aliás, agora só Eduardo Bolsonaro, em Washington, em reuniões inclusive com o Departamento de Estado, e nessa semana veio a notícia pública de que o Trump resolveu resolveu tratar o Brasil como prioridade e nomear uma pessoa para uma posição especial de levar informações sobre o Brasil para os Estados Unidos. E eu já vou falar sobre quem é essa pessoa. Mas esse é um pleito antigo que a gente tem. E até então a gente não havia conseguido. Há muito pouco conhecimento, e havia muito pouco, principalmente no início do governo Trump, muito pouco conhecimento sobre a situação do Brasil. Uma boa parte do trabalho que nós tivemos que fazer, é o trabalho que não aparece, é o trabalho que ninguém nunca vai bater palmas, é o trabalho de conscientizar os americanos sobre o que se passa no Brasil. Hoje todos sabem que o Brasil é uma ditadura. Todos sabem quem é Alexandre de Moraes. Mas dentro do próprio governo nós não tínhamos uma pessoa que tratasse de Brasil. E desde o nosso primeiro contato com o Trump, nós dissemos que o governo tinha muitas pessoas dedicadas à pauta de Cuba, os cubanos estão há anos trabalhando nessa direção, os cubanos americanos fugidos, né? Os venezuelanos, óbvio, já tem 20 anos a situação da Venezuela, então são mais de 20 anos, 25 anos das pessoas tratando de assuntos de Venezuela. Tem dentro do Departamento de Estado, uma das pessoas chave aí do Departamento de Estado, até se tornou público, quem foi visitar o Bolsonaro, o Ricardo Pita. O Ricardo Pita é descendente de venezuelanos. Então você já tem pessoas descendentes participando da decisão de política pública. Mas quando se tratava do Brasil, que apesar de ser metade da América do Sul, é um país novo, os problemas do Brasil e a imigração, a consolidação da comunidade brasileira nos Estados Unidos, apesar de nós sermos quase 3 milhões já, mais do que os cubanos, é um país novo para a administração americana. Então não tinha ninguém no governo Trump dedicado exclusivamente ao assunto. Vejam, os Estados Unidos não tem sequer um embaixador no Brasil. Eis que o Trump atendeu a esse pleito antigo que a gente tinha e nomeou uma pessoa especificamente para essa função. E quem é essa pessoa? Ora, vocês conhecem. Ninguém mais, ninguém menos do que o Darren Beattie. O Darren Beattie era o subsecretário para Diplomacia Pública e Assuntos Públicos do Departamento de Estado dos Estados Unidos, um dos cargos mais altos já da diplomacia americana. Ele é uma das pessoas que dialogou muito conosco, que mais conhece a situação do Brasil dentro do governo Trump, já tendo, inclusive, em várias ocasiões, não estou cometendo nenhuma inconfidência aqui, criticado o Alexandre de Moraes e defendido abertamente a imposição das sanções Magnitsky, além das sanções de visto contra o Alexandre e contra as autoridades brasileiras. Não sei se vocês lembram, eu busquei um vídeo antigo da primeira vez que o Jorge Pontual, e é por isso que eu falo que o jornalista brasileiro cobrindo os Estados Unidos
em geral, são um bando de gente que dá pitaco, ninguém sabe o que está acontecendo. O famoso Jorge Pontual, que já está há tanto tempo nos Estados Unidos, que está até meio gagá, falando sobre o Darren Beattie. Não sei se vocês lembram disso. Bota esse vídeo aí. Estranho, porque não é uma figura de primeiro escalão, não é um secretário de Estado, né? É um subsecretário de Estado que é a autoridade de diplomacia pública do Departamento de Estado. Diplomacia pública quer dizer que ele faz a relação entre os Estados Unidos e os outros países, mas ele é uma figura desconhecida. O nome dele é Darren Beattie. Ninguém tinha ouvido falar dele. Então é muito estranho como é que aparece. Será que ouviu falar? Será que agora é menos estranho para o Pontual? De repente, um comunicado desses com afirmações muito esdrúxulas, né? A Suprema Corte de Moraes é uma coisa muito sem respeito às normas básicas, né, da diplomacia. É um tratamento meio coloquial demais, né, para uma comunicação diplomática. Não é dirigido a ninguém, não é dirigido ao Brasil. É estranho o que eles estão querendo com esse comunicado, não dá para saber. É só botar mais lenha na fogueira, é só isso. E dizer que é uma vergonha, é uma desgraça. Esses ataques do Brasil à liberdade de expressão são uma desgraça e ficam muito abaixo da dignidade das tradições democráticas do Brasil. Quem é esse cara para falar o que são as tradições democráticas do Brasil? Quer dizer, é completamente sem sentido esse comunicado. Bom, esse cara que o Pontual não sabe quem é, que não entende, e que dizia não ser de alto escalão, foi, há alguns dias, nomeado pelo Donald Trump para ser simplesmente o Senior Advisor for Brazil Policy, sendo que agora Darren Beattie, esse aí mesmo, que já havia criticado o Alexandre de Moraes, é o principal responsável por orientar e coordenar a política externa americana em relação ao Brasil, e o principal conselheiro do Marco Rubio e do próprio Trump sobre o nosso país. Para todos os efeitos, ele é a pessoa de mais alto escalão na diplomacia americana quando o assunto é Brasil. Aliás, parece que a nomeação do Darren Beattie já fez até efeito, porque hoje o Paulo Gonet pediu o arquivamento do eterno inquérito do Elon Musk, né, do Alexandre de Moraes contra o Elon Musk, e disse que ele não utilizou o X para, abre aspas, atacar o judiciário. E é óbvio que essa situação, essa nomeação, quando a imprensa tomou notícia, ela ficou desesperada. O Estadão, por exemplo, publicou uma reportagem dizendo: Trump põe para lidar com o Brasil no governo diplomata ligado a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Ligado? Ligado como? Qual é a minha ligação com o Darren Beattie? Seja como for, né, para sair uma matéria dessa, é sinal que as pessoas estão descontroladas. E estão, jornalista aqui, internacional do Estadão, está descontrolado. É simplesmente hoje o maior expert da política externa americana, do Brasil na política externa americana. É assim que a vida é. E a gente está acostumado, porque, vejam, ontem era o pastor Xinga Fala Fala tentando fazer chacota com o trabalho que a gente faz nos Estados Unidos. Anteontem era o povo brasileiro levando bandeiras americanas e o pastor Xinga Fala Fala reclamando. Aí as pessoas chamavam Eduardo de bananinha, ha. Aí veio a Magnitsky, que a gente passou a ser o maior do mundo. Aí caiu a Magnitsky, que a gente vira o cocô do cavalo do bandido, os apoiadores somem, as pessoas cancelam a assinatura, e meu Deus, tudo está perdido, isso faz parte. Né? Se a gente, Eduardo e eu, fôssemos pessoas que a gente... meu Deus, as pessoas não estão mais felizes, e agora? O que faremos? Né? As pessoas do alto dos seus sofás... A gente vai continuar fazendo trabalho sério. O trabalho é de longo prazo. A gente nunca teve ilusão em relação a isso. A gente tem um trabalho em que nem sempre você aparece muito, não é um trabalho que vai dar aplausos, pelo contrário, quando as coisas dão errado, você vira o principal culpado. Não é um trabalho que dá protagonismo, não dá holofotes, não é um trabalho que nos beneficie pessoalmente, pelo contrário, mas é o trabalho necessário, pô. E a gente vai em frente com tranquilidade. E essa é uma notícia muito boa para o Brasil. É uma notícia muito boa para o Brasil. Nós temos hoje uma pessoa dedicada exclusivamente ao Brasil, que sabe quem é o Alexandre, que o confrontou publicamente,
e que, às vésperas de uma visita que a gente nunca consegue saber a data do Lula aos Estados Unidos, vai tratar desse assunto. A gente tem motivos aqui para ser otimistas? Claro que temos motivos para sermos otimistas. Essa é uma tremenda de uma vitória. Não é uma pessoa mais do establishment tratando com o Brasil, é uma pessoa de alto escalão tratando exclusivamente de Brasil e que conhece, aí digo sim, graças ao nosso trabalho, profundamente a situação do nosso povo. Esse é o que dá para fazer. Eu não sou presidente dos Estados Unidos, mas eu acho que é bastante coisa. Eu suspeito, e aí é só um palpite, que muito em breve o Darren Beattie vá ao Brasil. Eu tenho essa suspeita. Eu suspeito que o Darren Beattie vá ao Brasil pessoalmente muito em breve. Depois digam se eu estou certo ou se eu estou errado, se o meu palpite está certo ou se está errado. Mas já pensou ir ao Brasil? Quem sabe se reúna com as pessoas do STF, do TSE, para saber como é que estão as coisas no ano de eleição. Deixa eu voltar no tempo. Em 2022, a gente estava tendo visita da Victoria Nuland, do Jake Sullivan, do Bill Burns. Estou falando das piores pessoas da CIA, do governo Biden, ao Brasil, para pressionar as autoridades brasileiras a não questionarem o sistema eleitoral. A gente tem a possibilidade, eu não estou anunciando aqui nada, estou dizendo que a gente tem a possibilidade agora de ter uma pessoa que o Estadão diz que é ligada a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, mas uma pessoa que, na verdade, é crítica aos abusos do Alexandre de Moraes, um dos arquitetos da Magnitsky, visitando o Brasil para monitorar a nossa situação no ano de eleição. Ninguém vai tirar eu tenho que deixar aqui os meus aplausos ao Eduardo, que foi quem acreditou nisso primeiro, da classe política. Porque essa é uma transformação significativa. E esse é o máximo que dá para prometer. Trabalho, trabalho, trabalho. Esse é um ano decisivo. E não dá para ficar só assistindo. Indignação sem ação não muda nada. Se você acredita que o Brasil está despertando, então você precisa sustentar quem está expondo o sistema. A assinatura de apoiador custa menos do que um lanche do McDonald's por mês. Você recebe análises exclusivas e ajuda a manter essa estrutura independente. Ou vira meu patrono Gold, entra para o nosso grupo, recebe o meu e-mail, tem reunião mensal comigo. O link está na descrição para as duas opções. Neutralidade financeira é que não existe.